e passar a palavra diretamente ao Dr. Marcelo Sommer, da Associação de Juízes para a Democracia. Marcelo, 15 minutos, se for possível. Lhe agradeço, obrigado. Doutor Silvério, professora Lúcia Avelar, ministro Carlos Veloso, deputada Luísa Erundina e senhores e senhoras, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o convite que foi a mim formulado para participar desse evento e pedir a compreensão de todos os senhores, né? Os senhores já ouviram aqui nesses 2 dias uma par de professores aí de ciência política e outros parlamentares, todos com grande cabedal aí de interlocução, e ainda vão ouvir no encerramento aqui o ministro Carlos Veloso, com grande conhecimento jurídico e principalmente eleitoral, de modo que eu vou tentar dar aqui fazer algumas observações do ponto de vista da nossa entidade aí, como integrante disso aí que se costuma falar, a sociedade civil organizada, da Associação Juízes para a Democracia, que está muito contente de poder sentir-se legitimada para discutir reforma política. O momento é muito propício para discutir reforma política, porque a gente está vivendo uma crise, não sei se de iguais proporções a outra recente, ou de maiores proporções, mas é só no caminho que a gente faz do restaurante aqui, até chegar nesse local aqui, o país está borbulhando, né, dentro de uma crise extremamente aguda. E é evidente que discutir reforma política tem como propósito evitar que as crises se repitam. Portanto, esse momento é um momento sensível e, ao mesmo tempo, importante. Por outro lado, é preciso que a gente tenha noção de que reforma política pressupõe uma alteração de estrutura, né? Então, nós não podemos pensar que é a reforma política que nós discutimos nesse auditório, ou em breve na Câmara, que vai resolver a crise atual, que é uma crise conjuntural. A gente não pode pensar em fazer uma reforma de afogadilho para terminar a crise, né? Acho que isso é confundir 2 instâncias, a estrutura e a conjuntura, e propiciar uma reforma ruim. Por outro lado, também, quer dizer, mais uma questão, a gente não pode usar, com certeza esse seminário não é feito para isso, mas, enfim, não se pode usar a reforma como panaceia, né, para evitar a investigação. Parece que essa questão já ficou superada, né? Mas, enfim, eu diria que a investigação é importante, porque ela também é educação política, né? Quer dizer, na medida em que ilícitos vieram à tona, é preciso levar esse processo até o final, porque esse é um profundo aprendizado, né? Quer dizer, se ilícitos vêm à tona e nós vamos discutir só o futuro, sem discutir o passado, cada vez mais o eleitor vai ter noção de que todo mundo faz a mesma coisa e não tem nenhum tipo de punição. Eu diria que a reforma política é importante, é muito importante, é importante demais para que ela seja discutida somente entre os políticos. Ela não pode trafegar como um instrumento de questões partidárias, de arranjos partidários. Eu cito um exemplo aqui: a primeira questão que se colocou na reforma política aí, de listas, a primeira questão que foi aventada, pelo menos pela imprensa aí, é que os deputados queriam a condição de candidatos natos na próxima eleição, ou seja, figurar nos primeiros postos da lista. Ou que já se disse aqui em outros momentos desse evento, uma ideia de sobrevivência política. A reforma política, obviamente, que não pode ter essa premissa. Eu penso assim, nós pensamos assim na entidade, que a discussão da reforma política deve ser ela mesma um instrumento de democracia, né? A reforma não é simplesmente para o povo, mas tem que ser também feita pelo povo. Por isso que nós achamos que é importante que a reforma política, por mais dificuldade que nós tenhamos, ela deve ser discutida com o povo e não simplesmente enfiada na goela do povo. É difícil discutir? É difícil. A doutora Lúcia Avelar colocou aqui a profundidade dessa dificuldade, tendo em vista a baixa escolaridade das pessoas que só têm acesso a imagens, enfim, televisão, não leem. Eu até acrescentaria, eu fui professor de universidade privada em São Paulo por 8 anos,
e boa parte dos meus alunos aí de classe média também não liam jornal, sabiam dos fatos pela televisão, da mesma forma como pessoas menos instruídas, embora tivessem condições, melhores condições, também se instruem muito pouco. Mas, de toda forma, nós achamos que esse diálogo é importante, e essas redes horizontais, a qual a doutora Lúcia Velar nos fala, nós, na Associação Juízes para a Democracia, tentamos praticar já faz algum tempo. Nós fazemos parte, por exemplo, de um projeto de promotoras legais populares, junto com várias outras entidades, que é mais ou menos uma formação de lideranças de pessoas hipossuficientes e com baixo grau de instrução. São dadas aulas simplificadas sobre vários temas, cartilhas sobre direitos, e nós nos surpreendemos com o conhecimento intuitivo que as pessoas têm da realidade e dos seus direitos, ainda que não tenham uma instrução formal. Acho que a importância desse tema que nos foi colocado aqui, democracia direta, é muito grande, tendo em vista que a crise tem uma larga consequência aí nos desvios da democracia representativa, né? É produto de um sistema de construção de maiorias, nos quais os deputados rapidamente abandonam seus eleitores e tornam aí os governos que se elegeram com grande popularidade, todos eles, né, todos os nossos presidentes foram eleitos com grande popularidade, e logo depois ficaram reféns de acordos fisiológicos, que não é nenhuma novidade para nós, né? O fisiologismo com entrega de cargos, enfim, talvez a forma como tem sido feita assim, um pouco mais explícita, tenha colocado às escâncaras essa mercancia entre apoios políticos. E a situação é que o capital popular vai se esvaindo em pouco tempo e afinal, fica-se rendido pela essa construção, essa necessidade de construção da maioria parlamentar, que, aliás, o professor Fabiano, que aqui não se encontra, colocou muito bem no período da manhã, essa ausência de necessidade tão premente de construção de maiorias, né? A afirmação dele eu achei muito interessante para a nossa reflexão, de que essa necessidade de ter uma maioria consolidada, na verdade, não deixa de ser uma necessidade do Executivo em controlar o Legislativo e não dividir poder com ele. E envolve, no meu ver, também uma situação de grande esquizofrenia, né? Quer dizer, o legislador, boa parte deles, não todos, evidentemente, temos inúmeras honrosas exceções, entre as quais a deputada Luísa Erundina, mas muitos legisladores passam a legislatura inteira pensando em arrumar cargos no Executivo, ou para ele futuramente, ou para seus parentes e afilhados, enfim, e ao mesmo tempo o governo, ao invés de governar, passa toda a sua gestão disputando projetos legislativos, né? Parece que nós fizeram a escolha errada. Me parece que a superação da crise, também envolve essa participação popular, também de modo a reduzir essa necessidade da mercancia do apoio, né? Essa mercancia do apoio. A exclusividade da democracia representativa tende a afastar o povo da política e o político do povo, como a gente vê com muita clareza aqui, já se colocou no painel passado, né? Quem é que sabe o nome do seu deputado, do seu vereador, enfim, isso é refeito com grande frequência.